Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de estudos e hoje então é um momento de hipertexto. O que seria esse momento de hipertexto? É um dia que a lição separa para nós fazermos uma comparação textual, falando sobre outros textos que Deus meio que mostra a mesma coisa ou situações parecidas com o tema da lição, ok? Mas a lição de hoje, quarta-feira, ela começa então falando sobre a glória de Deus. E se você já imaginou como Deus é? Como você já imaginou Deus? Um velhinho, um ancião de cabeça branca e barba branca? Ou talvez apenas uma essência, apenas uma luz? Como você imagina que Deus é? É importante às vezes a gente parar para pensar sobre isso, principalmente para não esquecermos de quem Deus é. Que Deus é Deus. Sem início, meio e fim, ele apenas é. Né? É o que até ele mesmo fala sobre ele, que eu sou o eu sou. Não tem uma explicação. Deus é Deus. Então a gente nunca pode esquecer dessa parte de que não precisa haver uma explicação. E nem muitas pessoas têm a mania de perguntar: ah, mas e quem criou Deus? Mas daí, se a gente for parar para perguntar isso, daí sempre vai ter um que criou o outro, que criou o outro, que criou o outro. Então tem perguntas que podem causar dúvidas que é melhor a gente. Claro, a pergunta existe, entendeu? Mas é melhor muitas vezes a gente apenas guardar ela num cantinho e talvez aí, se tivermos a dádiva, né, de estar no céu com Cristo, nós perguntarmos diretamente para Ele, porque com certeza a gente não vai conseguir essa resposta, nossos amigos não vão conseguir essa resposta, os pastores não vão saber essa resposta. Então, vai apenas são dúvidas fúteis que apenas vão te causar dúvidas e muitas vezes as dúvidas acabam causando aí decepções. Então, esse tipo de pergunta é melhor você nem se fazer, né? Elas surgem, surgem, mas tente pensar em outra coisa para não acabar esse talvez até se decepcionando com uma resposta que não vai ser o que é. Então, sempre lembre que Deus é Deus. E ponto final, tá bom? E fala também que somente um Deus muito poderoso, especial, amoroso e perdoador poderia nos tirar da onde nós estávamos e nos deixar aonde nós estamos. Uma coisa muito importante também para termos fixos em nossa mente é que sabermos de onde viemos e para onde vamos. Sabemos da nossa origem e do nosso objetivo. E isso são pilares, são princípios que nós devemos ter muito firmes em nossa mente. Sabemos que a gente foi criado por Deus e o nosso objetivo é voltarmos ao lado dele, porque o pecado nos afastou de Deus, né? Porque assim como a gente falou na semana passada, onde está Deus, o pecado não pode estar, e onde está o pecado, Deus também não pode estar, porque um é o antônimo de outro, ok? E quando pensamos em toda a glória que Deus tem e todas as dádivas que Ele nos dá, esse essa comunhão, essa amizade com Deus, essa entrega para Deus, ela se torna voluntária. Por quê? Porque nós reconhecemos o que Deus é na nossa vida, o que Ele representa, ok? E por isso, então, essa reciprocidade, como eu falei, também eu falei sobre isso na semana passada, que Deus espera de nós a reciprocidade, porque Ele sempre nos amou primeiro, Ele sempre nos buscou primeiro, então Ele espera essa reciprocidade com esse amor em mesma magnitude que Ele nos dá e Ele nos apresenta, tá bom? E aqui então entra na parte de hipertextos, né? Depois que fala essa primeira introdução, entra na parte de hipertextos, que é o que? É apenas alguns textos, né, que falam sobre outras situações que Israel teve ali, que ou não confiaram em Deus, ou confiaram em Deus, mas acabaram se desviando, e partes de idolatria, porque na verdade, como fala aqui, deixa eu só lembrar onde está aqui. Ó, achei.
É no último parágrafo, antes dos hipertextos, ok? E fala assim: por outro lado, quanto menos meditamos sobre Deus, seus atributos e seu resgate diário por nós, mais tendemos a cair na armadilha da idolatria, que de modo discreto vai nos privando da percepção da sua presença. Por quê? Porque a idolatria, normalmente algo que nós idolatramos, é algo que nos rouba tempo. E se nos rouba tempo, automaticamente nós não teremos tempo para termos comunhão com Deus. Esse é o problema da idolatria. Porque se você idolatra alguma coisa, se você só tem olhos para esta coisa, você perde todo o tempo que teria para as outras coisas apenas com aquilo. Então, se você idolatra uma pessoa, você vai querer estar apenas com aquela pessoa e vai acabar perdendo todo o resto que você deveria viver, porque você está apenas idolatrando aquela pessoa. Assim, um jogo de celular ou qualquer tipo de jogos, ou jogos em geral, né? Eu falo celular porque no momento eu não tenho computador, mas quando eu tinha computador eu também gostava de jogar e isso rouba tempo, isso rouba muito tempo, ok? Então, se você tem essas idolatrias, tente se policiar, tente o autocontrole é uma coisa, é uma ferramenta muito útil nessas horas, de você se policiar em, tá, quer jogar, beleza, é um momento de distração, talvez é um momento que você tem aí para aliviar um pouco a cabeça do estresse do dia a dia, mas coloque horários, não vá dormir muito tarde porque faz mal à saúde, no outro dia você também vai estar desgastado. Então, regre sua vida para não criar idolatrias, ok? Idolatria é qualquer coisa que te rouba tempo das outras coisas. É algo que você fica a mais, é algo que você acaba botando aquilo à frente de qualquer outra coisa. Isso é idolatria. Então, que possamos adorar apenas a Deus, ok? E a Deus você pode adorar a qualquer momento, elevar o pensamento. Adorar a Deus não te rouba tempo, ok? A idolatria te rouba tempo, adorar a Deus não te rouba tempo. E nos hipertextos aqui, então, fala alguns textos, né? Eu vou citar alguns aqui, que é Números 20, de 1 a 13, que é quando Moisés fere a rocha em vez de falar com a rocha. E se você lembra de um dos vídeos dessa semana, eu falei sobre isso, que foi esse o motivo de Moisés não poder entrar na terra de Canaã, porque Deus havia dito para ele: Moisés, vai lá e fala com a rocha, que o povo estava murmurando, para variar, né? O povo estava reclamando de alguma coisa, e Moisés foi lá e feriu a rocha 2 vezes com o cajado, e então jorrou água em abundância. Mas não foi assim que Deus pediu para ele fazer. E também tem o texto aqui que é Êxodo 19, de versículo 1 a 16, que é quando o povo, que é quando Deus então desce em nuvem, uma nuvem espessa e escura ao Monte Sinai, e o povo, se eu não me engano, eu não lembro bem o contexto, mas o povo era para subir o Sinai e eles não quiseram subir o Sinai. E a Gênesis 15, de 1 a 6, que é quando Abraão, quando Deus promete o filho a Abraão, e Abraão ali até reluta, diz que ele já é de uma idade muito avançada, meio que, como sempre, né, não tendo a confiança em Deus 100%, mas daí Deus ali então fala com ele, diz: você sabe quem eu sou, você sabe de onde eu te tirei, você sabe onde eu te coloquei. E então Abraão confia em Deus e Deus faz justiça, né? Faz jus a essa confiança e dá o filho a Abraão, que mais tarde até é o mesmo filho que Deus depois vai pedir para ele sacrificar, né? Que é Isaac. E na hora ali do sacrifício, quando ele levanta a faca, Deus intervém. O anjo do Senhor, lembra? O anjo do Senhor, Yahvé, que na verdade era o próprio Jesus, intervém e diz que nós agora sabemos que você tem fé em nós e que você confia em nós, ok? Então esse é alguns dos textos, né, da lição de hoje. Tem mais alguns, mas porque era muito conteúdo acabou ficando mais extenso o vídeo.
mas eu espero que vocês estudem e reflitam principalmente no que você pode, o que você pode estar idolatrando, o que pode estar roubando teu tempo, e regre sua vida, porque uma vida regrada não tem nada melhor do que uma vida regrada. Você vai viver muito bem, porque você vai ter tempo para si, vai ter tempo para os seus amigos, para sua família e ainda para o seu entretenimento, ok? Lembrando sempre, na hora dos entretenimentos, que tudo depende da sua intenção. Então cuide os seus olhos, cuide os seus ouvidos, para que as janelas da alma não sejam corrompidas, ok? Um bom estudo e até o próximo vídeo.